apreciar contas públicas. Eita, tá gravando agora, ó. E no caso do MP, o MP, ele pode com uma ressalva. A regra de ouro, não. Regra de ouro não pode. E qual seria a exceção? Contas públicas. Aí, por conta do interesse público, ele poderia sim acessar dados bancários de uma prefeitura, por exemplo, as movimentações bancárias, não haveria incompatibilidade nenhuma, já que ele é o primeiro garante da coisa pública, né? Certo. Quanto a isso ainda, só para trazer aqui a obviedade que delegado também não, né, gente? Pelo amor de Deus. Só reserva de jurisdição. Tranquilo? Vimos bastante coisa aqui do inciso 11, mas eu vou trazer mais um aqui, ó, certo? Quanto ainda o sigilo das comunicações, dados telefônicos, eu trago mais uma polêmica aqui, que é a questão do seguinte, ó, celular apreendido nos presídios. Eita! E agora, hein? Celular apreendido em presídio. Precisaria de autorização judicial para adentrar nos dados e tal? Obviamente que não. Aqui segue a mesma lógica das cartas, né? Que podem sofrer, se assim tiver uma fundada suspeita, a invasão dessa inviolabilidade. Mas por quê? Qual é? Olha só, não existe direito fundamental absoluto. Aquele que está numa custódia, sobre a custódia do Estado, por ter se apartado da lei, ainda que momentaneamente, esteja se readaptando, se reformando, né? Como diz aí no linguagem, né? Pagando, né? Pagando o que deve. Eles podem sofrer uma relativização nesse direito às comunicações. E veja, além disso, por se tratar, né? Por se tratar de um objeto que por si só já é proibido, já possibilitaria a administração penitenciária ter acesso, certo? Então, primeiro, eles, de uma regra geral, podem sofrer limitações ao direito do sigilo das comunicações, já visto que estão em reforma, readaptação, e numa situação que prejudicaria esses próprios propósitos da reabilitação penal e da função da pena. E, por conseguinte, isso aqui serve para cartas, enfim, e por seguinte, por ser uma infração, já que é um celular, o celular é um objeto que não é permitido dentro do sistema penitenciário, seria também um autorizador para o acesso, ok? Agora, veja bem, mais um caso com celular aqui, pessoal. Aqui eu vou me lembrando e a gente vai trazendo, certo? Veja, um celular fornecido pela esposa de uma vítima de homicídio, por exemplo. E aí? Seria possível? Sim. Isso aqui o STJ já decidiu que pode, certo? A pessoa morreu, o celular ele foi fornecido pela esposa da vítima aos policiais para que, a partir dali, começasse as diligências. Então, isso aí tá tranquilo. Qualquer outra arrecadação de celular em flagranciado, em detento, né, tem que ser levado à autorização judicial, tem que ser levado, logicamente, a, para o flagrante, né, como objeto do flagrante,
E de lá, o delegado de Polícia Civil vai representar para a quebra do sigilo. Certo? Perfeito. Deixa eu trazer mais um caso aqui que agora me veio à mente, que é da inviolabilidade de domicílio, pessoal. Rapidinho aqui para a gente fazer um... Que é, pronto, a questão aqui mais a questão do flagrante, que é a autorização do domiciliado, digamos assim. Pessoal, eu quero trazer aqui uma lembrança que o STJ estabeleceu alguns requisitos, né? Olha só que legal, que quando na dúvida, se houve ou não autorização para o ingresso em domicílio, porque aqui o 11 já traz esse requisito, olha só. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Autorização do domiciliado, né? Ó, consentimento. Quando há dúvida, aí o STF disse, beleza, tá na dúvida se houve ou não consentimento do morador, tal, que ocorre. Vai precisar de uma autorização escrita, assinada, por duas testemunhas. E, se possível, registro áudio visual. É o recado que diz, polícia, corra atrás, se equipe e melhore seus flagrantes. Não tem mais aquela conversinha, entrei, aí vem os dois policiais e assim, mas você viu, flagrante? Vi, excelência, vi por cima do muro, eu tive acesso direto ao que estava rolando dentro da casa, uma situação de flagrante. Aí da outra parte vai dizer assim, não, excelência, não, eu não autorizei, não sei se ele viu por cima do muro, mas eu não autorizei e eu acho que não, porque o meu muro é alto e tal. Gerava aquela dúvida. Mas você tinha um flagrante lá, né? Mas não tinha afundado a suspeita anterior. Mas aí os policiais, pela fé de ofício, já que são agentes públicos, gozam de presunção relativa de veracidade de seus atos, vai dizer o seguinte, mas ele consentiu. Além do flagrante, ele consentiu a entrada. Aí ficava dois policiais, geralmente, pela palavra do flagranciado. E aí o STJ começou a desenvolver uma tese chamada de superioridade armada. O que quer dizer isso? Geralmente você até consente, mas você fica tão com medo ali de ver dois policiais armados e tal, com medo de sofrer algum revés, que você deixava entrar. Aí, tendo isso em mente, ele fez, vamos criar uns requisitos aqui, e foram esses que foram criados. Certo? Pessoal, eu acho que a gente já viu aqui, esgotou alguns tópicos aqui mais polêmicos. Eu queria passar agora aqui rapidamente para os parágrafos, né, do artigo 5º. A gente precisa dar uma olhadinha nele e trazer algumas frases de efeito. Primeira delas, direitos fundamentais têm aplicação e não esqueça esse não, pelo amor de Deus, imediata, certo? Não esquece esse não, ou direta, certo? Eles são vetores para todo o sistema, são normas que emanam, né, para os outros ramos jurídicos. Eles têm que ser base do sistema jurídico brasileiro. Aplicação imediata, não depende de lei, certo? E por isso aqui, olha só por conta disso aqui, e com base no princípio da igualdade, leia-se isonomia, é que na situação do nepotismo, pessoal, não precisa de lei. O STF chegou a essa conclusão, né? E trouxe de pronto a súmula vinculante número 13.
Aplicabilidade e aplicação. Mesma coisa. Só mesma coisa. Potato, potato. Aplicabilidade, aplicação direta, aplicabilidade. Aplicabilidade enfim, acho que é só. Eu não sei nem dizer, viu, se o termo da palavra, eu estava buscando a palavra gramatical para isso. Mas, enfim, mesma coisa, aplicabilidade. Aplicabilidade, se a norma ela tem possibilidade de diretamente surtir seus efeitos, ou vai precisar de outra norma para que, a partir dela, ela surta seus efeitos. No primeiro caso, é aplicabilidade direta, ou seja, ela por si só já tem força vinculante, já tem força de causar efeitos no mundo jurídico. Outras normas têm uma aplicabilidade indireta. Obrigado aí, Adriana. Bom aniversário aí. Relaxe, viu? Relaxe que amanhã vai dar certo. Aplicabilidade indireta, por quê? Porque ela vai precisar de uma norma que dê os efeitos para que ela foi proposta, né? Que há regulamento dessa forma. Ok? Acho que é só isso mesmo. Não tem uma diferença muito forte nisso, não. Perfeito? E cuidado nessa súmula aqui, pessoal. Dê uma olhadinha nela, viu? Na súmula vinculante número 13. Pois bem, outra frase de efeito aqui, pessoal, que eu quero que vocês gravem. E aqui a gente já dá uma puxadinha aqui para os direitos humanos na Constituição. Veja bem, ó, vou traçar aqui. Acima do nosso topo, da nossa pirâmide, essa pirâmide representa aqui, ó, o sistema jurídico nacional. No topo da nossa pirâmide kelsiana aqui, a gente vai ter a Constituição. Barra. Tratados internacionais de direitos humanos com o quórum de emenda ou status de emenda à Constituição. Em segundo lugar, nós vamos ter aqui tratados ou convenções internacionais de direitos humanos. Aqui se chamou o ministro Marco Aurélio de norma supra-legal. E aqui vai toda e qualquer norma de direitos humanos que não tenha passado pelo quórum de emenda, certo? Dê um exemplo que está no nosso edital, o Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Interamericana, né? Convenção Interamericana de Direitos Humanos, mesma coisa. E depois, Wellington, depois isso aqui, o restão aí. Pessoal, o resto é resto, né? Aqui vem as leis ordinárias barra complementares. Eita, então quer dizer que lei ordinária e lei complementar tem o mesmo status? Mesma coisa, certo? Não esqueça disso. Perfeito. Então, como seria isso aqui, Wellington? Eu quero que você foque nisso aqui agora. Tratados internacionais de direitos humanos com status equivalentes à emenda, né? Isso aqui está previsto no parágrafo 3º do artigo 5º. Isso aqui é uma norma que veio pela emenda, pessoal, 45 de 2004, certo? E como seria esse quórum aqui, como é que ele passaria? Primeiramente, a gente sabe que o processo de um tratado, ele não é igual a um processo legislativo das espécies normativas brasileiras. Quais são as espécies normativas, ué? Emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, resoluções, enfim, decretos legislativos, medidas provisórias. Não é igual ao processo legislativo de um tratado. Ponto. Dito isso, quando ele vai ser referendado pelo Congresso Nacional, ele pode, a partir daí, nesse caso, ter um status de emenda, sendo ele de direitos humanos. Qual seria a hipótese? Se ele passasse nas duas casas, por 2 turnos, por 3/5 dos votos. 2 casas, 2 turnos, 3/5 do voto. Aí ele tem um status equivalente à emenda à Constituição. Tranquilo? Perfeito?
Joia. Beleza. O que, que a gente pode ver mais, Wellington? Beleza, eu quero que vocês... Câmera e Senado, né? Perfeito, Walter. Perfeito. Isso aí. Joia. Pessoal, já vimos uma boa revisão aqui dos direitos fundamentais, direitos individuais e coletivos. Agora eu quero focar com vocês aqui rapidamente, temos ainda meia horinha aqui, na questão da nacionalidade, certo? E em que, Wellington, principalmente você quer focar? Ó, a gente tem dois tipos de brasileiros, né? Primeiramente, o nato e o naturalizado. Pessoal, brasileiro nato tem uma regra de ouro aqui que você tem que levar para sua prova. Ele não pode ser o quê? Extraditado. Ou seja, sofrer a extradição. E o naturalizado, Wellington? Pode? Pode sim. Ele pode perder a naturalidade, ou seja, ele pode deixar de ser brasileiro? Sim. Opa, desculpa aí. Pode ser extraditado. Vamos fazer uma tabelinha? Eu acho que fica até melhor aqui. Fazer uma tabelinha rápida aqui. Vai ficar show pra gente agora. Agora sim. Ó. Nato. Naturalizado. Extradição. Não pode o nato. O naturalizado, sim, pode. X quer dizer não. Quer dizer sim. Perda da naturalidade. Perda da nacionalidade, né? Melhor dizendo. O nato, pode perder a nacionalidade? Pode. Olha só. E o naturalizado? Idêntico. Diga é. Agora me dê um exemplo. Agora. Olha só. A regra de ouro é: eu não perco a nacionalidade, a minha nacionalidade, se, dois casos. Primeiro, o país que eu estou me dirigindo e estou requerendo a nacionalidade, ele reconheça a minha nacionalidade primária. Então, primeiro caso aqui, reconhecer a nacionalidade primária, ou, segundo caso, se para eu permanecer naquele país, e exercer os direitos civis, eu tenho que adquirir aquela nacionalidade. Então, permanência e exercício dos direitos civis. Eu não perco a nacionalidade, certo? E aqui você traz a primeira, uma polêmicazinha aqui, ó, que foi uma questão do green card. Foi mesmo? Foi. Ou seja, o green card norte-americano ele já possibilitava exercer todos os direitos civis lá nos Estados Unidos. Ou seja, não precisava, esse instrumento por si só ele já possibilitava todos os exercícios. Não precisava eu adquirir a nacionalidade norte-americana. E assim, o adquirindo, a pessoa lá perdeu a nacionalidade originária brasileira. Aí o que ocorre? Ele cometeu um crime, veio para o Brasil, alegou que era brasileiro nato, o STF disse, não, não, não. Você adquiriu o green card e com o green card você não precisava, você já poderia exercer todos os direitos políticos, permanecer lá, exercer todos os direitos civis, perdão, e no caso, você perdeu a nacionalidade originária. E agora, infelizmente, vamos lhe extraditar. E foi isso que ocorreu. Cuidado nisso aí. Certo? O que mais, meus amigos, eu trago aqui? Também chamada aqui a nossa nacionalidade, critérios, melhor dizendo, né?
Critérios de aquisição. Aqui a gente vai ter o use